noite, meus amigos. Vamos começar mais uma edição do Clube do Nervo. E essa edição do Clube do Nervo é muito especial, porque vamos bater um papo sobre a questão da indicação da imunoglobulina, aspectos relacionados às dificuldades de prescrição e assim por diante, inclusive a questão de quando efetivamente indicar imunoglobulina. Nem tudo se resolve com imunoglobulina. E, particularmente, as neuropatias desmielinizantes inflamatórias crônicas merecem uma especial atenção. Hoje teremos a participação de 3 colegas. Uma é a doutora Ekaterine Godoy, que é professora do Departamento de Pediatria da UFRJ e diretora científica da Sociedade Brasileira, da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, que vai nos falar sobre a atuação da imunoglobulina, os conhecimentos atuais, o que nós sabemos sobre isso, e depois, então, vamos bater um bate-papo com a professora Camila Pupi, que é professora adjunta da UF, e o professor Wilson Marques Júnior, que está lá em Ribeirão Preto, professor titular de Neurologia da USP de Ribeirão Preto. Então, vai ser uma conversa muito boa, porque todos são muito experientes com o uso de imunoglobulina, e mais importante ainda é a participação de vocês. Ou seja, aquilo que vocês veem, questão Q&A, tá? Vamos fazer perguntas, porque essas perguntas, todas elas serão de grande importância, e essa participação é o que norteia o Clube do Nervo. Eu aproveito aqui para agradecer o Copstar pela possibilidade de mais essa edição do Clube do Nervo, agradecer o Bernardo aqui, que está na mesa de som e imagem, agradecer a Raquel, que monta toda essa estrutura, e particularmente a ABNRJ, a ANERJ, ou seja, a Associação de Neurologia do Rio de Janeiro, e o capítulo da Academia Brasileira de Neurologia do Rio de Janeiro, que tem dado suporte a essas atividades do Clube do Nervo, que, diga-se de passagem, já existe há mais de uma década e, ininterruptamente, é o evento que mais acontece na nossa sociedade aqui de neurologia do Rio de Janeiro. Então, vamos começar pela professora Ekaterine. Por favor, Ekaterine, vamos aprender muita coisa, né? Ekaterine, como é que esse negócio funciona? Essa história de atividade diotípica e antidiotípica, enfim. E existe muita coisa nova, inclusive no grupo das neuropatias desmielinizantes imunomediadas, né, autoimunes. Hoje nós sabemos que existem outros alvos que devem ser devidamente apontados em termos de terapêutica, em que a imunoglobulina não funciona, além do que também é aquela velha história, a gente começa a tratar e quando parar dessas doenças crônicas, né? Por favor, Ekaterine. Bom. Tá. Não, antes de mais nada, super obrigado pelo convite. Acho que todo o sonho de todo imunologista que trabalha com imunoglobulina é ter chance de ter contato com as outras especialidades que fazem uso da imunoglobulina, porque a gente tem uma perspectiva de usar esse tipo de derivado, né, sanguíneo, como reposição nos defeitos, né, imunológicos primários ou secundários, mas os pacientes com defeitos primários, muitos deles têm desregulação imune. E eles fazem PI, eles fazem anemia hemolítica, fazem complicações de autoimunidade na perspectiva da desregulação do sistema imune, então a gente usa também como imunomodulador. Então, a minha perspectiva aqui é uma perspectiva do imunologista, e eu vou tentar não ficar com detalhes, super, hiper detalhes do mecanismo imunológico, até porque a gente conhece pouca coisa. Antes de começar, da gente começar a falar, essa reunião é uma reunião sem conflito de interesse, mas só mostrar para vocês que eu tenho participação, principalmente com a Takeda, com a CSL, em alguns boards, ou, eventualmente, aulas para essas empresas. Mas, hoje, aqui, quem está falando não tem relação com a empresa. Estou falando como Ekaterine, imunologista, alergista, e isso eu acho que é bem importante que fique claro. Só para a gente tentar fazer um aquecimento, porque isso para a gente é o dia a dia, mas não é o dia a dia de vocês, e muita coisa que a gente vai falar do mecanismo de ação, a gente precisa lembrar da estrutura da imunoglobulina. Então, na verdade, as imunoglobulinas são 5 isotipos, isso significa tipos de imunoglobulinas, tipos de anticorpos.
IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Quando a gente fala de produto de reposição, a gente está falando basicamente de IgG. Existem nessa separação que se faz a partir do plasma alguma contaminação, entre aspas, de IgA, e que a gente espera que seja sempre em pequeníssima quantidade pelos efeitos que elas podem produzir. A gente vai falar bem no finalzinho mais só um pouquinho de efeito adverso. Eu vou controlar aqui o tempo, senão eu falo demais. Então, basicamente, o que a gente está falando é IgG, e cada uma dessas imunoglobulinas, por conta da sua parte, região FC, que a gente chama, eh, a parte mais que gruda nas células, né? Onde você tem os receptores das células, essa região que está aí no rabinho, né? Na base do V, digamos assim, ela é que dá as características de cada uma das imunoglobulinas. Então, a IgA está relacionada aí à imunidade das mucosas, como a gente vê aqui. A IgD, ela é um receptor, funciona como receptor de linfócito B, então fica lá na parede dos linfócitos B. A IgE tem, claro, tem uma questão do mecanismo de hipersensibilidade, incluindo as doenças alérgicas, mas também tem uma interferência na defesa contra parasitas, eumintos, etc. A IgM, ela é um receptor também de célula B e ela faz muito a forma monomérica, né? Porque normalmente o circulante da IgG é uma forma pentamérica, então são 5 moléculas de IgG juntas no sangue, isso tem uma capacidade de fixação de complemento muito grande. Mas a IgG, o que, que ela faz? Opsonização. O que, que é opsonização? Ela fixa dessa parte, que é a parte variável. Então, aqui só para a gente lembrar, a gente tem uma parte que é uma parte constante, ou seja, ela é constante, inclusive, dentro dos seres humanos. Ela é constante em termos de evolução do sistema imune também. E tem uma parte variável, que é essa pontinha, uma parte mais hipervariável ainda, que é aquela que vai variar de acordo com a especificidade antigênica. Então, essa parte do UFC, que é a parte, só tem uma parte constante, ela não tem nada de parte variável, e que é a cadeia pesada, então essa cadeia ela vem daqui, que é a porção FC, e tem uma parte que é a porção FAB também, que a gente chama que é de cadeia pesada. Então, e essa parte aqui, ela é a parte que fixa nas células. Então, está na superfície, pode estar na superfície de mastócito, pode estar na superfície do linfócito B. Então, essa é que está. A gente tem receptor nas nossas células para esse pedacinho aqui da imunoglobulina. E essa parte aqui, então, de fora, digamos assim, a gente tem uma parte constante, uma parte que é variável, e essa ponta aqui é uma parte mais hipervariável, que justamente é a que fixa na especificidade antigênica dessa imunoglobulina. E a IgG, ela tem o que significa opsonização? Significa na hora que você tem um anticorpo, por exemplo, para uma determinada bactéria, você vai se fixar nessa bactéria por esta porção variável, e esta porção variável, ligando lá, por exemplo, na bactéria, esta porção FC, ela está grudada na célula, ela pode, o fagócito, então, com esse receptor FC, por aí ele vai reconhecer esta imunoglobulina que está na superfície da bactéria e vai fagocitar a bactéria. Então, a opsonização significa facilitar a fagocitose pelos fagócitos, neutrófilos, macrófagos, monócitos, etc. Ela tem, então, uma ação de citotoxicidade mediada por células, a mesma coisa, porque se você tem um anticorpo ali grudado em um determinado agente infeccioso, o linfócito T vai reconhecer, tem receptor para aquilo, e ele é capaz de, na hora que ele ligar, não vai ser opsonização, mas ele pode fazer uma citotoxicidade, que significa liberar uma série de substâncias que a gente chama perfurina, e que fazem poros na parede da bactéria e são capazes de destruir a bactéria. Isso é que é citotoxicidade. E também um feedback de inibição de célula B. Então, se você tem um monte de anticorpo que está ligado num determinado agente infeccioso, você já tem anticorpo demais, isso faz um feedback negativo para o linfócito B, que é a célula que produz esses anticorpos. Então, aqui o que eu estou dizendo é que uma grande parte importante do ponto de vista da defesa do nosso organismo. A imunoglobulina, então, ela fixa no complexo antigênico, e esse rabinho, digamos assim, é o que vai ser reconhecido pelas células, e isso vai ter atividade do sistema imune.
Um breve histórico da imunoglobulina na imunodulação, porque na reposição isso da década de 50, de 1952, foi um médico, um pediatra das Forças Armadas dos Estados Unidos, que usou pela primeira vez num paciente com a gama essa reposição de imunoglobulina. Então, o histórico da reposição é muito mais simples. Em relação ao histórico da imunoglobulina na imunodulação, ele é até anterior, né, começa com a imunoglobulina anti-RH na prevenção da eritroblastose fetal, mas como imunomodulação foi na década de 70, então bem depois do início da reposição, né, e que ele, na verdade, esse autor, ele já falava do uso da imunoglobulina, da possibilidade de você modular com esses anticorpos as doenças autoimunes. Em 1981, esse autor, o Embark, ele fez uma dose elevada, que já era essa perspectiva das 400 miligramas por quilo por 5 dias seguidos. Então, isso é o que se faz, 2 gramas por quilo, ou em 5 dias, ou em 3 dias, ou em 2 dias. Isso varia um pouco de doença para doença, de acordo com o estudo. Não quer dizer que você não possa fazer esquemas diferentes, mas os esquemas que são específicos para uma doença para outra, por exemplo, para o Kawasaki, para o Guillain-Barré, na neuropatia, eles têm a ver com os estudos, as evidências que foram os estudos que deram origem, né, os estudos pivotais que deram origem ao uso da imunoglobulina. Então, não é, a gente não usa imunoglobulina como imunodulação há tanto tempo assim. Então, isso vem da década de 80 para cá. Essa publicação é de 2017 e algumas modificações aconteceram, mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é tanto para evidência, é para mostrar que a gente usa imunoglobulina em uma grande quantidade de doenças, mas nem todas as doenças a gente tem evidência 1A. Algumas doenças, como a polirradiculoneuropatia, neuropatia multifocal motora, Guillain-Barré, porque essa publicação ela traz, no caso, essa tabela é só para doença neuroimunológica, que era o interesse aqui, por isso que eu coloquei, mas tem essa mesma tabela nesse artigo para doenças hematológicas, etc. Então, a gente tem aquela definitivamente benéfico, que foi mostrado por estudos, então existe evidência de que se funcione, provavelmente benéfico, porque as evidências não são tão fortes, aí a gente vai ver que está aqui um B, e daqui para baixo pode ser que tenha algum benefício e algumas doenças que a gente está vendo aqui que provavelmente não tem benefício. Como é que a gente justifica isso se é tudo doença autoimune, se é tudo doença ou autoimune por via anticorpo ou doença autoimune via uma autorresponsividade celular, porque nem todas as doenças, elas, apesar de serem autoimunes, né, como um todo, nem todas elas são doenças cujos mecanismos de ação possíveis da imunoglobulina são eficientes. E a gente sabe que é muito mais eficiente para condições autoimunes, em que você tem uma reatividade, então, da imunidade adaptativa, ou seja, de anticorpos ou de células, principalmente células T, e muito menos eficiente em condições que vocês também veem na neurologia, que são doenças, manifestações autoinflamatórias, que são aquelas reações de sensibilidade da imunidade inata, e que você não tem, na verdade, um anticorpo específico, um autoanticorpo, nem uma célula autorreativa. Então, a imunoglobulina é muito mais eficiente quando você tem um mecanismo autoimune, mas não em todas as doenças, porque isso varia de uma doença para outra. E o que é a imunoglobulina, então? Ela esses produtos são produtos de imunoglobulina policlonal. O que isso significa? Você tem um pool de anticorpos de um montão de doadores e esses anticorpos têm especificidades diferentes. E você não tem nenhum controle sobre a especificidade daquela imunoglobulina ou não. A gente não testa isso. Então, não existe na hora que você fabrica o produto, eu vou ter 10% de anticorpo para sarampo, estou chutando, tá? 5% de anticorpo para isso não existe. E por isso que você faz um pool de um montão de doadores para que você possa ter uma variabilidade bem grande de tipo de anticorpo naquele produto. E aquelas doações, então, não é uma pessoa que está doando para outra diretamente, é um pool de doadores para você garantir essa variabilidade, e esse pool de doadores vão produzir não sei quantos mil frascos lá de imunoglobulina. Então, isso é que é importante a gente entender. A gente não tem controle sobre a especificidade de anticorpo que tem ali.
E os mecanismos de ação, então, ele tem relação com esses anticorpos específicos, mas também tem relação com alguns efeitos inespecíficos no sistema imune. E é isso que a gente vai falar um pouquinho. Então, os mecanismos propostos, e por que estão escritos aqui propostos, gente? Porque a gente não tem noção ainda hoje em dia, apesar de, né, de uso desde a década de 80, aí, como a gente falou, exatamente como a imunoglobulina funciona em todas essas doenças. A gente tem mecanismos que são propostos e para chamar atenção que esses mecanismos, às vezes a gente sabe qual é o efeito dele. Então, por exemplo, a gente sabe que existe um aumento, um incremento de células T regulatórias. São aquelas células no nosso organismo que são capazes de frear uma resposta por célula T ou que impedem até alguma determinada resposta por célula T. Mas a gente não sabe exatamente. Existem ideias. O que a gente vê? A gente vê que fez a imunoglobulina e aquele paciente, aquele grupo de pacientes, teve aí uma redução, um aumento de célula T regulatória, mas você não sabe exatamente qual é o mecanismo. Então, isso acontece em muitos desses mecanismos, por isso que a gente diz que são mecanismos propostos. Alguns são fáceis, como esses três que eu botei aqui, que são aqueles que já estão no nosso subconsciente, né? Já está aí num consciente coletivo. Então, que é a interação ou o bloqueio de receptores na porção, né, para a porção FC nos fagócitos. A gente mostrou ali a porção FC, falou que essas células do nosso organismo têm receptor para essa porção FC, e aí o que acontece com a imunoglobulina? Ela vai ligar ali naquela porção FC, a gente sabe que ela é uma porção constante, então ela não varia tanto de um indivíduo para o outro, então os receptores vão atingir as IgGs ou do próprio indivíduo ou IgG externa que você está colocando ali. Então que ele faz na hora que ele interage? Ele bloqueia esses receptores e isso vai prevenir, por exemplo, a captação pelo sistema retículo endotelial de plaquetas cobertas de autoanticorpos, então você vai diminuir essa plaquetopenia que está rolando por conta da PTI. Outra coisa, como o professor Osvaldo acabou de falar, é a famosa rede idiotipo-antidiotipo, porque você pode ter anticorpos contra a parte, porque o que é o idiotipo? É justamente a especificidade antigênica da imunoglobulina, que pode ser a mesma em diferentes isotipos, né, de vários tipos de IgA, IgG e IgM. E você pode ter anticorpos contra esse idiotipo e você faz como uma rede. Essa rede funcionaria como imunocomplexo, por exemplo. Então, você faz aquela rede e essa rede, aí sim, pode ser captada, por exemplo, pelo sistema retículo endotelial e ser retirada da circulação. O que você está fazendo? Você está retirando aqueles autoanticorpos da circulação. Pronto, e eles estão sendo degradados no sistema retículo endotelial. Outra ação, que é uma ação mais instintiva, também é a neutralização de citocinas. Então, naquele pool de anticorpos, a gente pode ter anticorpos específicos dentro do pool que sejam para várias citocinas que atuam no processo inflamatório. Então, aí você já está tratando um efeito de ter o autoanticorpo ou de ter uma célula autorreativa. Então, no processo inflamatório, você vai liberar um monte de citocinas, por exemplo, IL-1, IL-6, TNF-alfa, e você pode ter nesse pool anticorpos contra essas citocinas. Então, vamos diminuir o processo inflamatório também. Outras coisas que já não são tão instintivas seria, por exemplo, ligação e bloqueio de moléculas de adesão no endotélio vascular. O que são essas moléculas de adesão? Elas são moléculas de endereçamento. Então, elas é que fazem os leucócitos, os polimorfos nucleares, migrarem de dentro da circulação para aquele tecido, que é um tecido que está rolando uma inflamação, teve uma quimiotaxia para você atrair esses leucócitos, né? E aí, se você bloqueia essas moléculas de adesão, você não vai ter saída da circulação para o tecido de leucócitos, por exemplo. Então, vai reduzir processo inflamatório também. Nada disso a gente está agindo na origem, na fabricação de autoanticorpo, na fabricação de células autorreativas. Preste atenção, a gente está aqui agindo nos efeitos da presença desses autoanticorpos e células T autorreativas. Outra coisa são duas moléculas.
o faz ligante e o faz. Essas moléculas, quando você liga, por exemplo, um linfócito com uma célula, um polimorfo nuclear, isso induz uma morte, é uma morte programada, é uma morte que não produz inflamação, né? Isso acontece, por exemplo, nos queratinócitos, na necrólise epidérmica tóxica, da síndrome de Lyell. Então, é uma reação, uma farmacodermia grave. Então, você pode ter anticorpos contra esse faz, e aí você não tem a ligação do faz ligante com o faz, e você não vai ter indução de apoptose. Então, isso é um controle, um dos mecanismos propostos de ação na necrólise epidérmica tóxica, por exemplo, que a gente sabe que não é em toda farmacodermia que a imunoglobulina tem uma boa ação, no NET especificamente tem. Outra coisa é que a gente tem receptores, que são receptores FC neonatais, tem esse nome porque foram descobertos primeiro em recém-nascidos, que eles fazem um controle da IgG circulante. Então, o que acontece? Aqui, só para mostrar que você pega um valor de IgG, isso capta, faz um endossomo e novamente libera essa imunoglobulina. É como se fosse um controle manter um nível médio, né? Um nível sérico médio de IgG. O que acontece? Você pode saturar esses receptores e aí os anticorpos são degradados. Então, você não tem esse mecanismo de repor a imunoglobulina para a circulação. Você bloqueia esse mecanismo, mas também não estamos alterando produção de anticorpo nenhum. Outra coisa, a gente sabe como as toxinas bacterianas, elas podem estar relacionadas, por exemplo, o Guillain-Barré. A gente imagina que seja um agente infeccioso que vai produzir aquele fenômeno. Então, você pode, com esses anticorpos do pool, você ter uma ação direta em toxinas microbianas. Se você reduz essas toxinas microbianas, elas podem também reduzir o estímulo para aquela produção de autoanticorpos. Que aí, ou eles são autoanticorpos, que são, na verdade, como acontece na febre reumática, por exemplo, que eles enganam, né? Eles são específicos para o estrépito, mas eles acabam agredindo as articulações, coração, etc., principalmente as válvulas, ou eles atuam como superantígenos, que é o caso dos estafilococos. Então, na hora que você remove essas toxinas, você remove esse estímulo também. E tem uma série de dois efeitos principais no sistema do complemento. O que você faz? Você faz um clearance de imunocomplexo, você faz aquela rede lá em cima, isso facilita a eliminação pelo sistema retículo endotelial. Então, você bloqueia o C4b e o complexo de ataque à membrana, que são aqueles complementos, aqueles componentes finais do complemento que se juntam, C5 até o C9, e fazem poros, por exemplo, na parede do meningococo e matam o meningococo. Isso você impede também fixação de 3A e C5A, que antigamente se chamavam de anafilatoxinas, mas que são moléculas do complemento que têm uma ação inflamatória, pró-inflamatória. Então, isso você também bloqueia. Outra coisa é a indução de macrófago de receptores que são receptores inibitórios. Então, a gente tem na nossa superfície da célula receptores FC, também para aquela porçãozinha fixa lá das imunoglobulinas, e que são inibitórios. Então, eles são capazes, na hora que você satura ali, ele estimula mais, e aí a imunoglobulina, quando liga na célula, não vai sinalizar nada, simplesmente também é um mecanismo anti-inflamatório, né? E outra coisa também, receptores das células B, que a gente mostrou que faz um down regulation da produção de anticorpos. Você tem muito anticorpo à disposição, daquele linfócito B que é específico e que produz aquele tipo de anticorpo, ele faz um feedback negativo e diminui a produção daquele anticorpo. Lembrando que o nosso sistema imune não foi feito para agredir, né? Ele foi feito para se defender. E nesse sentido é que você também quer limitar um pouco, né? Existe também, e aí esses três efeitos, eles são efeitos que a gente não sabe exatamente como acontece, mas você diminui sua população de monócito pró-inflamatório, muito provavelmente por conta desses receptores FC também, e você diminui a produção de citocinas por esses monócitos pró-inflamatórios. Você também inibe diferenciação e maturação de célula dendrítica. O que são células dendríticas? São células fagocitárias que estimulam o resto do sistema imune porque elas expõem os antígenos. Então, o que a célula dendrítica faz? Ela digere, por exemplo, uma bactéria e ela apresenta essa bactéria na superfície da célula junto com os receptores que vão ser reconhecidos pelas células NK, pelos linfócitos. Então, isso, se você diminui a capacidade da célula dendrítica de apresentar aquele antígeno, de certa forma, você está inibindo o sistema imune também. E ação, como eu já falei, nas células T regulatórias, que talvez seja uma via da prostaglandina E2, mas a gente não tem certeza, e também diminui a via do TH17, que é uma via inflamatória. Então, tudo isso são mecanismos propostos.
Eu vou passar mais para vocês terem, assim, essa publicação, apesar de ser de 2012 do New England, ela é uma que resume bastante dessas coisas que eu estou dizendo, eu acho que é interessante para consultar depois, e essa outra publicação também de 2017, do Galeotti, que mostram alguns aspectos diferentes. A gente não consegue ter nenhuma publicação que tenham todos os efeitos de direitinho, né? Isso eu juntei mais ou menos de alguns artigos, mas esses dois eu acho que falam um pouco mais do mecanismo. Eu estou terminando para a gente falar só algumas coisas de efeitos colaterais, lembrar que a contribuição de todos esses mecanismos ela varia de acordo com a doença, por isso que ela não é igualmente eficiente em todas as doenças autoimunes, porque depende do tipo de doença autoimune, da maneira como essa autoimunidade acontece. Então, essa publicação é de 2013, é claro que tem muito mais coisa a ser conhecida, mas só para mostrar que isso é estudado em algumas doenças que a gente sabe qual é o mecanismo mais importante e se vai contribuir ou não. A última coisa que eu queria falar é como a imunoglobulina venosa acaba sendo infinitamente mais utilizada em todas essas manifestações autoimunes, e você faz numa dose muito maior, é normal que a gente tenha muito mais risco de ter efeitos colaterais. Os efeitos colaterais são comuns, incomuns ou raros. Quanto mais grave, mais raro ele é. Os mais frequentes são aqueles de mialgia, dor nas costas, uma certa dor articular, mas cefaleia, sem dúvida, é um sintoma bastante frequente. Eritema, hipotensão, hipertensão, hipertermia, hipotermia, náusea é relativamente comum. E quanto mais velho é o paciente, quanto maior a dose, então aqueles esquemas de fazer 1 grama por quilo em um dia só, num adulto, eles normalmente é muito difícil você escapar de um efeito colateral como esse, né? Até porque a gente sabe que por conta de farmacocinética, a imunoglobulina subcutânea, depois se vocês tiverem alguma pergunta, ela não ela é utilizada na doença em questão, mas ela não é uma imunoglobulina usada em muitas doenças autoimunes, ela não é liberada para isso, não existe essa indicação em bula. Só para lembrar que algumas situações são fatores de risco para você ter efeito adverso com a imunoglobulina. E a gente tem que estar ligado nisso quando a gente indica. Então, estar com uma infecção, ter febre, estar desidratado, a obesidade, uma idade acima de 65 anos, ter alguma doença de base, hipertensão arterial, cardiopatia, doença renal, usar medicamento nefrotóxico, estados de hipercoagulabilidade, principalmente, as primeiras infusões, um grande intervalo entre as infusões, troca de produto toda hora, alta velocidade de infusão, doses mais elevadas. Então, isso tudo são fatores que a gente sabe que tem a ver. E quais são as medidas preventivas que a gente pode ter? É controlar os fatores que você consegue controlar, fazer uma pré-hidratação, deixar o produto atingir temperatura ambiente, fazer uma reconstituição adequada daqueles produtos que são liofilizados, já não vêm já diluídos, né? Monitorizar os sinais vitais a cada 20, 30 minutos. Se você quiser uma velocidade de infusão lenta, isso aqui não é fechado, não tem que ser feito dessa maneira, mas é uma sugestão quando você começa a fazer infusão em um determinado paciente, né? E observar não mandar o paciente embora. A prescrição, isso é mais para lembrar que a gente sempre tem que registrar a marca, o lote e a data de vencimento da imunoglobulina que você está indicando. E normalmente os antitérmicos, antieméticos, eles devem ser prescritos, a velocidade de infusão também, a gente não deve colocar só fazer imunoglobulina em não sei quantas horas. A gente tem que botar e não pode começar, se o paciente nunca fez imunoglobulina na vida, de cara, principalmente com aqueles fatores de risco, fazendo a mesma velocidade com que você vai concluir a infusão. Né? E estabelecer lá na sua prescrição quais são os critérios para reduzir velocidade, para interromper, dependendo da situação, para você não, né, até chamar o médico que esteja ali na hora de plantão, etc., e estabelecer o período de reposição de observação. E aqui só para lembrar que, dependendo da doença de base, da comorbidade, você tem algumas características da imunoglobulina que são importantes. Então, por exemplo, paciente cardiopata que tem insuficiência cardíaca, o volume a ser infundido, uma criança, por exemplo, tem uma cardiopatia congênita, o volume a ser infundido é extremamente importante. Um paciente com disfunção renal ou um diabético, a presença de açúcar como estabilizante daquela imunoglobulina faz muita diferença.
Isso significa que a gente conhece. Esses produtos são os produtos que existem à disposição, que foram aprovados pela Anvisa. E a gente tem uma série de produtos hoje em dia em circulação no mercado que não passaram por essa aprovação da Anvisa. Não é que sejam necessariamente produtos ruins, eles são produtos, às vezes, que passaram por NCQS, que é uma instituição, uma instituição da Fiocruz, ligada à Fiocruz, que faz um controle de qualidade, mas não é um controle de qualidade como a Anvisa faz, por exemplo, que a gente sabe que a Anvisa, inclusive, prevê visitas à fábrica, aos locais que fabricam aquela medicação, mesmo que eles sejam no exterior. Então, isso não é uma coisa que o NCQS faça. Então, na hora que a gente indica a imunoglobulina, a gente precisa estar ciente disso. Então, tem imunoglobulina que é estabilizada, as imunoglobulinas são estabilizadas com açúcar. Essa imunoglobulina não é ideal para um paciente com renal crônico, por exemplo, ou que seja diabético. A imunoglobulina a 5% significa um volume muito maior para você fazer o mesmo imunoglobulina. Se você está fazendo uma imunoglobulina 1 grama por quilo, imagina o volume que você tem que fazer de uma imunoglobulina 5%. Isso pode não fazer muita diferença para uma criança ou para um adulto jovem relativamente saudável. Agora, numa pessoa idosa ou cardiopata com insuficiência cardíaca, isso pode fazer toda a diferença do mundo. Simplesmente você, com uma imunoglobulina 10%, vai fazer metade daquele volume. Com tudo isso que eu estou querendo dizer, que a imunoglobulina não é um produto genérico. Ela é um produto que tem as suas características diferentes um do outro, e tem pacientes para os quais isso não vai fazer diferença nenhuma, mas tem outros que isso vai fazer uma diferença danada. Aqui eu vou passar, porque eu acho que não tem sentido, mas a última coisa para a gente lembrar, porque o Oswaldo, até antes de começar, estava conversando um pouco sobre isso, como a gente tem uma questão de limitação da imunoglobulina, enfim, é um medicamento que é caro, mas, enfim, todos esses imunobiológicos que a gente usa hoje em dia são super caros. E alguns deles perto da imunoglobulina, a imunoglobulina perto desses, aliás, é pinto. Mas a gente tem uma questão de limitação, porque esse é um produto derivado do sangue humano, depende de doação, depende de uma série de outras situações. Então, o mecanismo tem sido muito estudado, não é nem para dar conta do uso da imunoglobulina, ao contrário, para tentar desenvolver moléculas biológicas ou pequenas moléculas que elas sejam capazes de, já que você tem naquela doença, é importante estimular, por exemplo, célula Treg, se é o mecanismo via prostaglandina, será que tem algum medicamento que estimule especificamente isso para aquela doença? Então, é claro que eu não vou destrinchar isso, mas esse artigo é um artigo que, apesar de ser de 2020, ele fala justamente de várias dessas substâncias que podem ter uma ação justamente mais específica, e que aí seriam produtos farmacológicos não derivados do sangue que tivessem uma ação mais específica para aquela medicação, que é tudo que a gente quer, obviamente. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite, pela atenção, e depois a gente vai estar à disposição para responder as perguntas. Depois dessa aula da professora Caterine, realmente ninguém tem mais dúvida. É só dar um clique aqui. Cadê? Onde é que eu clico aqui nessa? Ninguém terá mais dúvida para como funciona a imunoglobulina. Ou então, a gente começa a desenvolver uma ideia melhor desses mecanismos. Eu gostaria de convidar, então, o Wilson, que está online, a professora Caterine, para sentar aqui ao meu lado, a professora Camila, e vamos, então, bater um papo. E eu gostaria muito, eu não estou conseguindo ver aqui onde estão as questões, mas tudo bem, Wilson? Tudo bem aí em Ribeirão? Você está... Abre... Ah, tá. Você vê que depois dessa aula da Caterine, né, a gente precisa conhecer melhor as indicações das imunoglobulinas, né, e particularmente a questão do que se tem hoje da classificação dessas neuropatias imunomediadas, das paranodopatias. E aí eu começaria até com você para a gente poder conhecer melhor essas paranodopatias, onde pode indicar ou não, para evitar aquilo que de vez em quando até a gente vê por aí. Vocês viram que ela mostrou, a professora Caterina mostrou uma relação de doenças que efetivamente a imunoglobulina não funciona, como por exemplo a esclerose lateral amiotrófica. Isso aí é uma indicação que realmente não condiz com a expectativa de se fazer imunoglobulina com paciente com esse diagnóstico.
Então, é importante que a gente, primeiro, faça um bom diagnóstico para saber se funciona ou não, ou se vai funcionar ou não, a indicação da imunoglobulina. Então, se você pudesse fazer algumas considerações, Wilson, sobre o que nós temos hoje dessa nova classificação, da proposta atual que se tem para essas doenças, dessas neuropatias imunomediadas. E obrigado pela tua colaboração, como sempre. Você está sempre aqui participando dessas reuniões do Clube do Nervo e uma pessoa que é uma referência nacional em neuropatias periféricas. Muito obrigado mesmo. Bom, boa noite a todos, né? Obrigado, né, Oswaldo. Assim, gostei muito da palestra da professora Caterine ali, né? Aprendi bastante, né? Assim, esse conceito, né, de nodo para nodopatia, assim, ele não é novo, né? Quer dizer, eu lembro quando eu estava lá com o Dr. Sanders, ele já vivia falando aí nessas nodoparanodopatias, né? E eu acho assim que as nodoparanodopatias de agudas, né, Guillain-Barré, funcional, os Alman, eu acho que não muda muito em relação aos conceitos, pelo menos como tratar aquilo que a gente já conhecia de antes, né? Mas aquelas nodopatias crônicas, essas sim, né, tem talvez um approach, uma perspectiva de tratamento que a gente está aprendendo agora, né? Então, dentre essas nodopatias, a gente tem, então, a neurofacina 155, né? A contactina, o Caspir-1 e a neurofacina 186. E todas essas são todas proteínas ali da região nodal, paranodal, né? Ou principalmente da região paranodal. E elas são importantes porque elas não respondem imunoglobulina, né? Então, a resposta delas à imunoglobulina é muito ruim, né? Infelizmente, que eu saiba, no Brasil, a gente tem muito como fazer testar esses anticorpos aí para essas proteínas, né? Mas, em geral, são neuropatias crônicas, né? Que tem algumas características assim muito peculiares, assim. Por exemplo, quase todas elas, principalmente a contactina, o Caspir-1 e a 186, tem uma evolução muito aguda, né? Tem uma perda axonal muito interessante, né? Só um adendo antes, que dizer, clinicamente, neurofisiologicamente, elas parecem uma neuropatia desminimizante. Ou seja, elas são neuropatias que vão promover uma redução da velocidade de condução, dispersão temporal, bloqueio, né? Às vezes nem tanto dispersão, mas assim, preencheriam aí os critérios de desminimizantes, embora não sejam desminimizantes, né? São canalopatias, né? Em geral, então, elas têm algumas características. Elas nem sempre têm aquela distribuição proximal e distal. A maior parte delas tem um complemento distal muito importante. Elas têm um envolvimento axonal muito precoce, né? O PIDC clássico, o paciente fica com bloqueio de condução lá, às vezes meses, né? Antes de aparecer uma perda axonal importante. Muitas delas têm uma ataxia sensitiva muito importante e não 5-5, por exemplo, a gente tem uma lesão cerebelar associada, né? Então, uma ataxia mista sensitiva cerebelar, né? Na contactina, a gente pode ter uma síndrome nefrótica, né? Ou seja, no Caspir-1, né, quer dizer, geralmente você tem envolvimento de nervos cranianos, uma insuficiência respiratória precoce, ou seja, são doenças que, embora poderiam ser classificadas como PIDC, elas têm um envolvimento, em geral, muito mais florido, muito mais grave, não tem aquela distribuição clássica de proximal e distal. E elas têm uma característica, em geral, elas não respondem bem à imunoglobulina, né, e nem ao corticoide. Então, a gente tem que estar atento para isso, porque se a gente tem um paciente desses, que tem a perda axonal precoce, a gente deu imunoglobulina e não melhorou, a gente não consegue fazer esses anticorpos aqui, acho que a gente teria que pensar numa alternativa rápida, né? E, em geral, o rituximab, ele faz efeito aí em praticamente todas elas. Acho que, no resumão dessas nodoparanodopatias, seria crônicas, pelo menos, né? Seria esse aí. Resumão está excelente, né? Na verdade, é exatamente isso. E é curioso, porque tem muita gente que acaba fazendo imunoglobulina e diz assim, não funciona. Não funciona porque o diagnóstico não foi feito de modo preciso, de um modo adequado. A dificuldade para a gente poder conhecer essas proteínas, né? Neurofacinas, enfim, é grande no Brasil. Acho até que a indústria podia nos ajudar um pouquinho. A indústria que produz a imunoglobulina podia nos ajudar
no sentido de facilitar essa testagem, porque se a gente tem um pool, fica até muito mais barato para ser feito. E os laboratórios hoje no Brasil estão evoluindo bastante, tem redes aí que poderiam, inclusive, de alguma maneira, subsidiar por um preço menor. E é muito mais interessante para o governo subsidiar por um preço menor, tá, em termos de imposto, etc., do que ficar comprando imunoglobulina da China, como aconteceu agora recentemente, que vieram com a imunoglobulina chinesa, que não vale coisa nenhuma, e que é distribuída pelo SUS, comprado pela Anvisa, e a própria Anvisa mandou jogar essa imunoglobulina fora porque não foi devidamente condicionada. Então, é lamentável que a gente viva num país, Wilson, e Caterine e Camila, que a gente tenha que ver uma notícia dessa maneira, quando a gente precisa testar melhor o nosso brasileiro quanto àquela neuropatia que estamos investigando. O Wilson acabou de falar, e é o que nós sempre falamos, né? Quer dizer, aquele padrão distal e proximal da polirradiculoneuropatia, e é o que se verifica no CIDP ou PDC, como queiram, esse tende a responder, esse perfil tende a responder fenotípico, tende a responder bem à imunoglobulina. Saindo disso, aquelas formas mais distais, sensitivas, com componente atáxico, isso aí realmente, provavelmente, não vai responder à imunoglobulina. Não é isso, Camila? Exatamente. Hoje a gente tem até proposto pelo italiano Uncini, né, as neuropatias imunomediadas de uma forma mais fisiopatogenicamente definida, né, e que em função disso a gente deveria reclassificá-las de acordo com, e aí voltando às origens um pouco, né, agudo, subagudo e crônico, sensitivo, motor, distal e proximal, e os locais patogênicos, porque são diferentes e respondem de maneira diferente, né, aos tratamentos. Então, a descrição dos anticorpos IgG4, né, no que antes a gente chamava de CIDP, que hoje a gente sabe que é uma doença diferente, é muito recente, né, de 2010 para cá, 2011 para cá, acho que a primeira descrição foi em 2011. E a partir daí a gente começou a estratificar e a subdividir algumas síndromes clínicas que eram muito particulares, como o professor Wilson comentou, né, a neurofacina 155, que tem não só ataxia sensitiva, um predomínio de fraqueza mais distal, mas muito tremor em função do acometimento cerebelar, a contactina, que tem o acometimento nefrótico, né, a síndrome nefrótica, mas também, professor, as síndromes paneurofacinas, que são aquelas hiperagudas, com muita dor, acometimento respiratório e autonômico. E muitas dessas neuropatias provavelmente foram tratadas como Guillain-Barré e foram tidas como não responsivas, né? Hoje o grupo lá do IGOS, né, que é o consórcio que estuda as neuropatias, né, os Guillain-Barrés e as suas variantes, eles estão dosando, porque tem um biobanco, eles estão redosando todos esses pacientes para ver a porcentagem de pacientes que tinham os anticorpos positivos, e provavelmente vão encontrar uma parcela desse database que eles construíram, né, com positividade para esses anticorpos. Mas é importante a gente relatar que, de acordo com os grupos que estão estudando essas neuropatias, a positividade desses anticorpos, mesmo para as doenças crônicas, como o CIDP, varia em torno de 3% a 18%, quer dizer, 3 é muito diferente de 18%, né? Então, alguns grupos publicam como se fosse a prevalência de positividade desses anticorpos de 18% até 20%, e alguns com uma positividade, uma prevalência de positividade muito baixa. Então, é possível que a gente identifique nesse pool de pacientes de neuropatias inflamatórias um grupo que provavelmente não responde à imunoglobulina, que tem um perfil mais atípico, mais distal, com mais ataxia, mais tremor, alguns deles hiperagudos, com muita dor, muita desautonomia, e a gente provavelmente vai ter que tratar mesmo esses pacientes de forma diferenciada. Então, eu acho que esse é o futuro, né? Esse é o futuro, mas que a gente já vem percebendo no passado recente e no presente, né? Me lembro bem de caso que foi tratado num hospital importante em São Paulo, com imunoglobulina, mas isso tem uns 15, 20 anos. E, na época, eu fiz o rituximab,
Você lembra disso, né? Você era estudante na época. E fiz o rituximab com medo danado, né? Porque era usado pelo hematologista. Então, em situação de neoplasia do sistema retículo endotelial. Então, com isso, a resposta foi excepcional. Ou seja, a gente já via que havia um diferencial daquelas modalidades atáxicas e mais distais, como o professor Wilson chamou a atenção. Então, aí vem uma outra questão que a Ekaterine chamou muito bem, apontou muito, quanto o sítio e o alvo que a gente pretende com a imunoglobulina. A gente não sabe ao certo, mas existe uma maneira muito genérica, viu, Ekaterine? E agora, durante a pandemia, aqueles casos de Guillain-Barré, entre aspas, tá? Resultante de vacina, tá? Em que o indivíduo não responde à imunoglobulina e vai responder exatamente ao corticoide, por exemplo. Isso porque não é um Guillain-Barré, na verdade, é uma radiculite inflamatória mediada por célula. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque muitas vezes se confunde ou um Guillain-Barré, uma modalidade aguda ou subaguda, em que se usa a imunoglobulina erroneamente. E vários pacientes foram assim, nós chegamos a receber pacientes tratados com imunoglobulina, ou seja, não é mediada por complemento, e sim mediada por célula. É importante que nós tenhamos isso em mente. Da mesma maneira que em outras situações endêmicas, o Brasil é um país com muita doença infecto-contagiosa, em que nós temos aí as doenças promovidas por outros vírus, Zika, etc., em que, não agora, né? Graças a Deus não voltou o Zika, mas dengue de vez em quando aparece e a gente sempre teme que surjam, mas, de qualquer maneira, aquelas situações agudas de uma polineurite sensitiva, de predominantemente sensitiva, distal, e que se confunde com síndrome de Guillain-Barré e se prescreve imunoglobulina desnecessariamente. Então, não esqueçamos que o Brasil é um país pobre. Se na Europa eles já reclamam, né, da prescrição de imunoglobulina, que é muito cara, preferem até, por exemplo, na modalidade CIDP, começar primeiro com corticoide. E a razão, na verdade, é essa, porque aqui no Brasil, se eu prescrever, se qualquer um de nós prescrever corticoide para um caso de PDIC ou CIDP, como queiram, simplesmente o paciente vai para enterrar, não, corticoide não, doutor, que tem muito efeito colateral, eu não vou ficar diabético nem hipertenso com esse corticoide. Isso é a primeira coisa que o paciente fala. Mas, Ekaterine, essa questão da infusão rápida, isso é um problema, e como nós não temos aqui conflito de interesse, entendeu? Nós temos assim duas imunoglobulinas que a gente viu até na relação que você mostrou no seu diapositivo, né? Em que tem um verdinho. A maioria ali tem umas que só tem vermelhinho. Eu fiquei impressionado, né? Quer dizer, tem uma tal de Blau aí que, pelo amor de Deus, Blau, Blau. Mas é uma coisa que não... Então, é importante que o Clube do Nervo tenha essa característica. A gente precisa botar a coisa, botar na mesa, problema na mesa. De tal sorte que se evite que se gaste no Brasil, né, dinheiro também com a coisa de má qualidade, porque má qualidade, muitas vezes prescrito, fica mais caro do que uma poucas vezes e boa e bem indicada. Eu queria aproveitar para uma coisa, o professor Wilson falou do rituximab, mas antes eu vou falar da imunoglobulina. A questão até da pandemia, o que aconteceu é que a gente teve uma dificuldade enorme, as doações, gente, as pessoas estavam em casa, então ninguém estava doando plasma nem sangue, né? E aí, no final das contas, houve uma questão muito importante de abastecimento e, naquela época, o Ministério da Saúde, ele propôs, porque ele tinha um acesso mais fácil a essas outras imunoglobulinas, veio chinesa, coreana, etc. Indiana. A questão não é se isso era ruim, necessariamente ruim, não. A questão é que vinham, às vezes, os produtos com bullying chinês, então a gente não tinha noção de como a gente tem noção desses produtos aprovados pela Anvisa. E pela pressa e pela necessidade, né, de suprir o mercado interno, etc., se abdicou de serem aprovadas pela Anvisa. Essa que foi a questão.
e foram aprovados por essa entidade ligada à Fiocruz, que é o INCQS. Ele faz um trabalho de avaliar a qualidade, mas não é da profundidade da Anvisa. A gente sabe o quanto vocês lidam com um monte de produto novo, o quanto os produtos têm que ter ensaio pré-clínico, ensaio clínico, uma série de demandas e visitas às suas próprias fábricas. E isso não aconteceu. E, na verdade, agora, finda. A pandemia não acabou, mas a gravidade da pandemia acabou. A gente ainda tem casos em todos os continentes, certo? Então ainda é pandemia, mas não temos a situação grave da pandemia, a vida voltou ao normal para todo mundo. O Ministério da Saúde, isso foi uma questão recente, a gente foi, participou do encontro, que iria continuar fazendo isso, comprando imunoglobulina sem aprovação da Anvisa. E isso é uma questão muito complexa. A gente se manifestou, a ASBAI se manifestou, etc. e tal, e isso eu não conseguimos ainda saber em que pé está. Então, isso é uma questão importante. A outra é que a gente Pode sabe que. contar com a Associação da Neurologia a vocês. É Ah, sim, importante isso, sem viu? dúvida, sem É dúvida, importante que nós tomemos conhecimento, sem né, dúvida. Wilson? Quer dizer, é importante que o Wilson representa o capítulo de neuropatias periféricas da Academia Brasileira de Neurologia. É importante que a gente leve esse tipo de situação, Sim. porque na Academia Americana de Neurologia eles participam dos debates que chegam até o governo. E é importante que nós somemos forças para Sim, evitar esse tipo e de a questão coisa, que né? eu queria deixar claro também é que não, a imunoglobulina, apesar disso, não quer dizer que ela necessariamente seja ruim, sabe? Ou quando a gente vê esse tipo de produto, que a gente vê a diferença ali, não quer dizer que você não pode usar outra imunoglobulina, quer dizer que você tem que individualizar esse seu tratamento. Não é um genérico, é isso que a gente precisa saber. Então, você tem que saber que imunoglobulina usar em determinados pacientes, isso precisa ser individualizado. Mas o grosso dos pacientes, por exemplo, os meus pacientes, crianças com a gama-globulinemia, hipogama, imunodeficiência comum variável, não tem comorbidade nenhuma, eles podem tomar qualquer uma dessas e não vão ter coisa nenhuma. Mas usam volume pequeno, são crianças pequenas sem comorbidade. Né? Agora, a gente está falando de neuropatias, eu imagino que isso afete muito mais Sim, frequentemente com pessoas certeza. idosas e Sim. que têm uma série de outras comorbidades. Então, é importante ter isso em mente. A última coisa que eu queria falar, vou ser mais breve, é em relação ao rituximab. Só para lembrar que aí você acaba tendo que usar imunoglobulina por causa do rituximab, né? Ele age realmente, ele vai matar, de certa forma, as células que produzem os anticorpos. Então, é muito eficiente, de fato, para qualquer doença que seja mediada por autoanticorpo, e ele acaba com os linfócitos B, mas não acaba com os plasmócitos, né? Não de imediato, que são aquelas células mais maduras que estão produzindo anticorpo. Mas o uso, dependendo da dose, da frequência, quantos ciclos forem feitos, a gente tem visto muito. A principal causa hoje em dia para a gente, né, para o imunologista de imunodeficiência secundária é o uso do rituximab ou de outras moléculas anti-CD20. E o só chamar atenção para, claro, é uma medicação que tem que ser usada com o critério que tiver, mas não esquecer de solicitar, antes de iniciar o tratamento, a dosagem de imunoglobulina de linfócito B, porque muitas dessas doenças, elas podem, na verdade, ser uma manifestação de um renato da imunidade, Sim. de uma imunodeficiência, que mesmo em adultos mais velhos, pode ser fenocópia, pode ser uma doença de manifestação mais tardia, mesmo sendo primária. Então, usou a medicação, não esquecer de pedir imunoglobulina antes, porque a gente fica sempre numa fria quando a gente recebe esse paciente, sem saber se ele já tinha antes, porque isso é um fator de risco e isso é importante. Isso é uma observação importante, não só para nós, né, em termos de neuropatias periféricas, também para os colegas que se dedicam ao tratamento da esclerose múltipla, as condições centrais, em que usam com frequência imunossupressores, imunomoduladores. Tem até um grande amigo nosso, sempre participando, e que é o Dr. Sidney. O Sidney é um colega com grande experiência, participou, foi aluno nosso aqui na UF, e é um dos grandes neuroimunologistas que nós temos no Brasil. Ele questiona assim: no mundo real existe possibilidade de associar corticoide e imunoglobulina? Qual é a vantagem e desvantagem dessa associação? Isso para você.
usa bastante, inclusive em PTI o pessoal usa corticoide, faz imunoglobulina, não resolveu, faz corticoide, às vezes mantém imunoglobulina. A gente usa para os nossos pacientes, por exemplo, tem algumas manifestações que a gente usa porque é bastante seguro imunoglobulina como imunomodulação para o paciente com imunodeficiência, né? Então, você pega um paciente com imunodeficiência como um variável, que é uma das imunodeficiências mais frequentes, e que pelo menos uns 30% a 40% tem alguma autoimunidade associada, então é super comum a gente usar corticóide, imunossupressor e imunoglobulina. Não tem nada que impeça. Inclusive, às vezes, dá uma certa segurança, mas não tem nada que impeça. Perfeito. Wilson, aí em Ribeirão, vocês têm facilidade da indicação da subcutânea ou não? Não, Oswaldo, a gente não tem, sim, para o pessoal da imunologia, né, principalmente da infantil, eles têm acesso livre, mas a gente da neuro não tem acesso. Pelo menos no HC, né, a gente não tem acesso nenhum, a não ser nos trials ali, né. Para isso a gente não consegue, não. Só um adendo em relação àquilo que o Dr. Sidney disse, né, ele perguntou, quer dizer, a gente sabe que no caso do Guillain-Barré, né, quer dizer, não tem vantagem alguma em fazer associação, né, e pode ser até prejudicial, né, quer dizer, então, o corticoide não está indicado no Guillain-Barré e isso pode, assim, alterar desfavoravelmente aí a evolução do paciente. Então, não tem nenhum indício de que no Guillain-Barré essa associação seria útil e existem algumas evidências de que ela não deve ser feita. Isso é importante porque o corticoide, como o professor Wilson falou, torna o paciente com Guillain-Barré extremamente catabólico, complica tudo, né? Em vez de ajudar, complica. Ou seja, deve ser evitado nas condições agudas, né? Uma outra questão daqui a pouco a gente vai voltar à imunoglobulina subcutânea, mas a questão, Ekaterine, Camila e Wilson, é das infusões. Você sabia que essas clínicas de infusão, elas trazem um problema muito sério? Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu fazia uma prescrição, eu solicitava uma infusão lenta, e aí reclamavam dizendo que a clínica ia fechar às 16 horas. Então, eu pedia para infundir em 8 horas, aí não podia. Então, era um drama terrível. Então, essa é uma questão que eu acho que não pode acontecer, né? Mas, infelizmente, ainda acontece. E aí, Caterine, como é que fica isso? Bom, isso é uma complicação mesmo. Não sei como é que resolve isso em adulto, não. Porque como a gente faz, por exemplo, criança, a gente faz em hospital, você não faz em clínica de infusão. Então, até quando isso acontece, tem que parar, teve algum efeito adverso lá no hospital, por exemplo, vai para emergência, né? Conclui a infusão, o hospital dia fechou, vai para emergência. Numa internação é fácil, porque o hospital não vai fechar. No caso de adultos, principalmente com volume alto, é uma dificuldade enorme. Isso é uma coisa que tem que ser vista, porque e olha, eu vou te dizer, a gente já viu até em um hospital, eu tenho uma amiga, colega, né, professora, que ela fez PTI. E ela, uma vez internada no hospital bem assim, conhecido aqui no Rio de Janeiro, ela teve que tomar conta da imunoglobulina dela, porque se fosse no andar da carruagem, ia terminar a infusão, que era para ser em 4 horas, em 1h30. Então, assim, isso é um problema em várias situações, mesmo internada, então isso é um problema mesmo. Que geralmente eu faço, dependendo da dose, principalmente quando for dose de manutenção, não dose de ataque. Dose de ataque a gente sempre costuma internar, faz em 5 dias, tal. Mas quando é dose de manutenção, às vezes, dependendo do peso do paciente, eu fraciono em 2 dias, porque aí você pode, ao invés de correr 8 horas, você pode correr em 6, mas você está fracionando 2 dias. Então, teoricamente, a velocidade de infusão, né, por miligrama por tempo. Se não for Exatamente. primeira infusão, Isso. que a chance de ter reação é menor. Funciona Exatamente. mesmo, é um ótimo procedimento. Não, esse é um grande problema e eu já vi coisas assim inimagináveis, né? Eu já vi colocar válvula em paciente que desenvolveu edema de papila, que é raro, mas pode acontecer por infusão imunoglobulina, e que já chegou até ser colocada derivação ventrículo atrial em função de considerar que aquela hipertensão intracraniana ali fosse perpetuar e teria que ser tratado dessa maneira. Enfim, a gente acaba vendo coisas que realmente são inimagináveis e acabam complicando muito,
a vida do paciente. Alterações discrásicas sanguíneas, inclusive, em pacientes idosos, complicando demais a vida desses doentes e podendo levá-los ao êxito letal. Essa questão da infusão, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, porque nós fazemos a prescrição e hoje os grupos de infusão, esse é que é o problema. Você tem, não vou citá-los aqui, mas é uma coisa que você faz a prescrição, aí aparece uma figura que geralmente é uma enfermeira, nunca é um médico. Aí eu pergunto, vem cá, qual será o médico que vai assistir esse paciente ou alguém que possa estar presente durante aquele período de infusão, já que são vários que são infundidos ao mesmo tempo. Então, acaba sendo uma mina, né, de dinheiro muito boa, que você bota 4, 5 cadeiras e fica infundindo todo mundo. A gente sabe que isso acontece, como não há conflito de interesse, a gente tem que falar do real life. Eu acho isso um grande problema. Entendeu? Eu acho que é importante, e eu insisto com meus pacientes que exijam, inclusive, fotografe não só o frasco para ver a validade, o lote, como também essa questão do tempo, eles vão fazer aquilo e são obrigados a fazer o que o médico prescreveu. Eu acho que nós precisamos bancar a coisa, viu, Wilson? Dessa maneira. E aí você levantou a mão, diga lá, Wilson. Quero fazer uma pergunta aqui, mas não consigo. Eu queria perguntar à doutora Caterine, né? Como que foram estabelecidas essas doses das imunoglobulinas, né? Porque, por exemplo, no Guillain-Barré, por exemplo, foi uma história muito curiosa, né? Quer dizer, foi na Holanda, eles iam dar para uma doença hematológica e raro de paciente, né? E aí o paciente evoluiu muito bem, né? Mas que eu saiba, até assim, o senhor Vandermeer contou a história para a gente, na época eu era paciente, né? Mas, assim, depois disso, que eu saiba, não teve nenhum estudo para identificar a dose ótima, pelo menos em quadro neurológico. Será que a dose ótima é essa que a gente usa ou poderia ser menor? Uma coisa que eu sempre quis Na saber. verdade, eu até falei um pouco na aula, mas falei muito rapidinho, que foram todos os estudos iniciais que foram feitos. Então, por exemplo, aquele autor lá da púrpura trombocitopênica imune, ele fez lá os 400 miligramas por quilo em 5 dias, e deu certo, e ficou aquilo estabelecido para o PTI. E aí, como você falou, engraçado, para mim faz sentido, né? Eu não sabia dessa história do Guillain-Barré, mas faz todo sentido. Agora, o Kawasaki, por exemplo, você faz 1 grama e no outro dia 1 grama, né? E no final das contas, existem até um estudo ou outro, dependendo da doença, comparando esquemas, mas eles são raros. A maior parte das vezes a pessoa faz um esquema inicial e aquilo fica, sem muito questionamento. De que outra forma você poderia ser feito. Mas o consenso que existe é de que a dose imunomodulatória ela é de 1 grama a 2 gramas por quilo. Isso é o consenso que existe. Agora, a forma de fazer, se é em 1 dia, 2 dias, 5 dias, isso é que varia, e eu acho que é simplesmente falta de estudo. Se está funcionando fazer daquele jeito em 5 dias, ninguém fica tentando fazer em menos dias, até porque, na verdade, 400 em 5 dias, você tem muito menos risco de efeito colateral do que quando você faz 1 grama e no outro dia 1 grama. Eu tenho até uma observação a fazer quanto a isso, que é o estudo PATH, né, que foi feito para a subcutânea, em que foi feito com 0,2 e 0,4, e que os resultados foram melhores, viu? Isso com 0,4, né? Isso que é curioso, que talvez tenha razão essa questão de chegar a 1 grama como uma dose ideal. E nós temos feito nos pacientes que fazem imunoglobulina subcutânea, nós dosamos periodicamente a concentração de IgG. Você ainda há pouco estava falando que é importante avaliar a imunoglobulina, e realmente eu acredito que seja importante, porque essa metabolização da imunoglobulina é muito variável de pessoa para pessoa. Não? Então não adianta eu ter estandardizado, não. Tem uma determinada imunoglobulina, o Kiovig, por exemplo, eu vou fazer a cada 21, 28 dias, e o outro eu vou fazer como o Hizentra semanal, porque para que a gente atinja, o mais importante é atingir uma concentração adequada. E nós chegamos até a fazer avaliação neurofisiológica, mostrando que numa modalidade clássica de CIGP,
Se você mantém isso constante, tudo ok. Então, você deixa de ter o bloqueio. Daqui a pouco o bloqueio aparece, você começa a retirar. Essa é uma outra questão que a gente tem para discutir. Essa angústia dos pacientes que ficam aí 5, 10 anos fazendo o uso da imunoglobulina constante, né? Quer dizer, é a melhor hora de tirar. Já tentaram mostrar, vai diminuindo, mas esse negócio de diminuir também, se você vai passando, daqui a pouco começa a ter dano nesse nervo. E o grande problema da desminização é o dano axonal. O Wilson sempre chama atenção para isso, e é fato. Então, a melhor maneira, quer dizer, quando é que a gente vai parar, quando é que vai interromper? Aí me vem uma questão, uma pergunta que é a seguinte: será que essas novas possibilidades, né? O FcRn, por exemplo, seria um pouco mais específico? Será que a gente poderia conjugar de tal maneira que eu tivesse uma especificidade para o receptor e, com isso, eu abreviasse o tempo em que eu vou fazer uma imunoglobulina? Ou será que passo direto, daqui a pouco, essas novas possibilidades terapêuticas mais específicas, que eu não acho que sejam tão específicas assim, essa é a impressão, né? É que nem aquela história agora que é o uso de inibidor de C5, que é uma outra alternativa, não é? Então, e aí? Eu gostaria de ouvir daqui a pouco. Vamos explorar um pouquinho, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de ter uma coordenadora de departamento científico da Sociedade Brasileira Associação Brasileira de Alergia e Imunologia tão disponível como agora, né? Na verdade, assim, para tirar a imunoglobulina quando você repõe é a coisa mais fácil. Em algumas doenças autoimunes que são agudas, né, o Guillain-Barré, PTI, Sim. isso é fácil, né? Você vai fazer e acabou. Essas doenças crônicas que vocês utilizam, a gente utiliza muito menos, né? Nesse sentido, a gente usa cronicamente para reposição, é fácil, né? Uma criança que faz por exemplo, uma hipogama transitória, a gente vai monitorando o IgG. Quando você começa a ver IgA aumentando, IgM aumentando, a IgG aumentando, mesmo você mantendo a mesma dose, você começa a diminuir. Normalmente, o que a gente faz não é tirar e pagar para ver. A gente faz é aumentar o intervalo. Porque como a IgG ela tem uma vida média em torno de 21 dias, às vezes a gente faz até 28 e um paciente muito controlado, porque ele já está meio saturado ali. Então, mas a vida média da IgG é em torno de 21 dias. Então, você vai aumentando o intervalo, porque com isso você sabe que vai ver como o paciente vai ficar, não tanto a dosagem, mas clinicamente. Numa doença crônica como essa, é complicado, porque isso, para mim, é a mesma pergunta de quando que você tira o omalizumab de uma urticária crônica, quando você tira o mepolizumab de uma asma. Então, é muito difícil. Você testa, quando você tira do dupilumab de uma rinocinusite crônica com polipose, então você tenta e volta e meia, você dá com os burros na água e tem que voltar. Agora, numa situação como que você está falando, de você ter um risco de um dano axonal, aí complicou muito, né? Porque quando você tira uma rinocinusite com polipose, o máximo que você pode fazer é começar a aparecer pólipo de novo, sumir o olfato, que é o primeiro sinal. A asma, você está vendo que tem uma crise, aí é fácil. Numa neuropatia, você correu o risco de ter um dano, eu acho que é complicadíssimo. Não sei te dizer como é que. Mas o normal que a gente faz é isso, é espaçar mesmo. Né? Outro recurso que você pode ter é diminuir dose numa situação como essa. É Você diminuir a vê, dose, mas o risco é o mesmo. você Né? vê como é que a informação vem muito da imunologia, viu, Wilson? Essa história vai tirando, mas esse negócio de diminuir dose, e muitas vezes o indivíduo até precisa até de mais imunoglobulina ou diminuir o espaço da administração. Quer dizer, é importante que a gente acompanhe esse paciente do ponto de vista neurofisiológico, de tal maneira que não aconteça um dano axonal. Senão, a gente vai passando. Clinicamente, às vezes, não se manifesta uma alteração. Sim. Mas, do ponto de Se vista puder usar subclínico, biomarcador, é o já está ideal. Por isso que a acontecendo. gente Daí, percorre. neurofilamento, dosar neurofilamento, para ver se o neurofilamento sobe. Eles são elementos indiretos que a gente precisa ter em termos propedêuticos, laboratório, para poder investigar melhor esses pacientes e ter uma certeza maior da redução que está se fazendo aí. Entendeu? Isso é uma coisa que é angustiante. Os pacientes perguntam com muita frequência e
sempre se queixam disso. Pô, doutor, estou fazendo uso há muito tempo. E aí, quando é que eu paro? De que maneira vou interromper? Como é que vocês têm feito isso aí, Wilson, aí em Ribeirão? Bom, mas primeiro, eu acho que o difícil é, assim, geralmente o paciente não quer parar, né? Esse imunoglobulina é bom, eu nunca tomei, mas diz que é bom esse negócio aí. O que tem feito é assim, quer dizer, depois que a gente estabelece uma dose que o paciente está estável, que a gente vê que a neurofisiologia está controlada, aí eu faço isso que a doutora falou, quer dizer, em geral eu prefiro abaixar a dose um pouco, né? Até ele está estável, depois eu vou aumentando o espaço. Eu primeiro abaixo a dose e depois eu vou aumentando o espaço. E aí, nesses casos, a gente mantém um controle clínico, retornos mais precoces, neurofisiologia mais precoce, entendeu? Então, se a gente vê que o potencial começa a cair, a gente volta para a dose anterior, vamos dizer assim. A gente baixa a dose, faz o controle clínico de neurofisiologia. Se aí começa a cair, a gente volta para a dose anterior para tentar deixar na dose mínima possível, né? Aqui a gente tem vários pacientes aqui que ficou muito bem com 0,4, entendeu? 0,4 por 3 semanas, ou... Os pacientes vão muito bem, obrigado, sem perda funcional, sem... Eu tirei a dose mínima aí, que, assim, mas não tem como, por enquanto, a gente saber quem pode tirar ou não pode tirar, não se tirando, né? Essa é uma grande questão, né? E eu já vi que os pacientes aí em Ribeirão são mais disciplinados do que aqui no Rio, ouviu, Wilson? Porque com frequência é um questionamento, né? Pô, doutor, já estou aí há 10 anos, e aí? Embora ele se sinta muito bem, mas aí implica num outro problema que é a qualidade de vida. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma subcutânea, e que vários estão agora em uso da subcutânea, e que, infelizmente, em vez da subcutânea ser feita em casa, ele vendo uma Netflix e botando do lado lá a maquineta e aplicando, não, ele tem que ir a uma dessas clínicas de infusão para fazer a aplicação. Se for semanal, tem que ir toda semana, se for quinzenal e assim por diante. Então, isso compromete a qualidade de vida do indivíduo. É porque a turma aqui gosta de chegar a tomar o seu chopinho, para a praia no fim de semana e assim por diante. Deve ser isso, Wilson, mas a queixa é muito frequente. Você vê como essas situações regionais no Brasil, elas têm a ver com os queixumes dos nossos pacientes. Entendeu? E aí, por que o pessoal, Ecaterina, não libera logo esse negócio? Vamos fazer. Vocês têm pacientes que vocês conseguem, crianças que vocês conseguem fazer hemoglobina subcutânea em casa, uma maquinetazinha lá, né? Na verdade, isso está em bula, é liberado, mas eu tenho um paciente pediátrico que faz em casa. Porque tem um convênio X, que é um convênio bom, e aí o convênio, inclusive, manda a estrutura de home care, vai a enfermagem lá para aplicar, ele aplica em casa. Agora, é justamente uma das vantagens da subcutânea você poder fazer em casa e ter mais autonomia. É o que a gente vê, né, nos outros países, sempre as pessoas falando. O problema é o entendimento, né, do que é custo e do que é né, financeiro. A relação custo-benefício da subcutânea é enorme. Se você não tem que internar, se você faz, claro que você tem que treinar o paciente ou o responsável para aplicar, mas é complicado. Em algumas doenças, o pessoal atualmente até tem liberado. Então, por exemplo, do Pilumab, que é uma medicação para uso subcutâneo, vem a seringa pronta, etc., o pessoal hoje em dia tem encaminhado para domicílio. Então, eu tenho paciente fazendo do Pilumab em casa para dermatite atópica, por exemplo. Então, o entendimento de alguns convênios já começou a mudar, porque é uma medicação que você pode se auto-aplicar com orientação médica, sem dúvida. Mas isso é uma batalha na Agência Nacional de Saúde, não é com o fabricante, nem com a Anvisa, muito menos com o Ministério da Saúde. Que a demanda que a gente fez ao Ministério da Saúde de imunoglobulina foi justamente a resposta que a gente teve foi que imunoglobulina ela é aprovada, quer seja venosa ou subcutânea. É que ela não é padronizada no Ministério da Saúde, mas você pode indicar. Vai para a defensoria, vai aquela confusão toda, mas o paciente do SUS, quando a gente consegue, é mais fácil, faz em casa. Que aí eles pegam, levam para casa e faz. Mas o problema é conseguir, né? A questão toda, a questão toda é que a gente não consegue, né? E eu não sei se é um lobby também das clínicas de infusão junto à ANS, porque, na realidade,
sai mais caro você fazer a subcutânea, porque você tem que repetir, tem que ir para a clínica, enfim. Sai mais cara a subcutânea, que não deveria, muito pelo Sai mais contrário. caro por causa disso. Exatamente. Porque se você for abdicar do centro de infusão, isso tem um monte de estudo no mundo inteiro que o Exato. custo vale a pena. Exatamente. Eu acho que as agências, os convênios, viu? Os colegas aí que atuam nos convênios, alertem para isso. Quer dizer, estão pagando, o convênio está gastando muito mais, os seguros de saúde gastando muito mais com a imunoglobulina subcutânea por isso, porque vão gastar com as clínicas de infusão. Então, é isso aí que a gente precisa evitar. Eu acho que, inclusive, os donos dessas clínicas devem pensar que é muito melhor para a qualidade de vida do paciente que ele faça a infusão em casa. Não é isso, Camila? Até porque tem infusões que não podem ser feitas em casa mesmo. A clínica de infusão tem que continuar existindo. Sim, não tem a menor dúvida. Assim, tem vários estudos mostrando, né, a percepção de qualidade de vida, por exemplo, neuropatia motora multifocal, paciente que faz há longuíssimo tempo infusão de imunoglobulina venosa e a subcutânea. É bem verdade que alguns pacientes a gente precisa resgatar, né? Quando a gente passa para subcutânea, às vezes a gente precisa fazer o resgate com a venosa. Mas, em geral, se o paciente está controlado e faz a transição para subcutânea, da venosa para subcutânea na dose estipulada, o paciente fica bem, pelo menos a experiência que eu tenho. Alguns pacientes não toleram por ser múltiplos sítios, e aí se incomodam com hematoma, e tem gente que não se adapta. Mesmo se fizesse em casa, não iria se adaptar, e prefere fazer a venosa, que acha mais conveniente ir um dia só e fazer no mês do que ir fazer. Então, assim, eu acho que é muito pessoal, vai de paciente para paciente. Acho que já foi comprovado amplamente que a eficácia é comprovada mesmo, né? É comparável à venosa, mas alguns casos, de fato, a gente precisa resgatar. Sim, Um sim, isso tratamento aí. tem que ser individualizado, é isso que Sim. você falou. Tem paciente que prefere fazer a venosa mesmo, né? E tem paciente, só que um ganho grande da subcutânea, que é a questão da autonomia, eles perdem na hora que tem que ir para o centro de infusão. Agora, eu já tive o contrário também, de paciente que faz muito efeito colateral com imunoglobulina venosa, de cefaleia, mialgia, tal, e que se adaptou super bem com a subcutânea. Mas aí isso é um ponto, é uma das grandes indicações da imunoglobulina Exatamente. subcutânea, é a ausência de efeito colateral sistêmico. A gente tem dois tipos de imunoglobulina subcutânea também, né? A imunoglobulina subcutânea 20%, que é essa que a gente pode, desde fazer todo dia até fazer a cada 14 dias, a quantidade de efeito colateral sistêmico é menor que 1%. E você tem efeito colateral local, em geral, de prurido, ardência, essa dificuldade, às vezes, quando são múltiplos sítios, mas que até com o uso você diminui muito essa coisa do prurido e do eritema. E a imunoglobulina venosa tem infinitamente mais efeito colateral. Essa E a paciente outra fazia subcutânea, meningismo, sim, então ela faz não queria, meningismo, né? faz meningite asséptica. A gente já teve paciente com meningite asséptica com cefaleia, assim, intratável. Mas existe uma outra subcutânea que ela é uma coisa intermediária, né? Que você faz com a hialuronidase antes, e aí você tem faz a cada 21 dias também. Mas essa imunoglobulina, para você ver que não é só questão de você fazer subcutânea, é uma questão da dose também e da concentração ser maior, porque essa que é a facilitada, ela é uma imunoglobulina a 10%. E você faz de uma vez só, em 2 sítios. A gente tem efeito colateral, paciente que faz efeito colateral com a venosa, importante, não tolera a subcutânea facilitada. Tolera 20%, mas não tolera essa 10%, porque faz efeito colateral também. Essa foi, infelizmente, a minha experiência durante a pandemia com os pacientes que a gente não tinha a 20% para fazer, eram os pacientes em uso por conta de efeito adverso. Eu, assim, passei maus bocados indiretamente por conta dos pacientes, por isso, né? É muito mais efeito sistêmico, não é nem comparação. Não, com certeza, isso também é uma experiência que nós temos com a infusão que se faz a cada 21 dias, né, que é preconizado, porque é um volume maior, quer dizer, e vocês imaginam aqui no Rio, viu, Wilson, aqui tem muita gente que faz aquelas moças, eu tenho casos assim, né, que fizeram uma plástica de barriga, né, uma abdominoplastia, você imagina, e fazer qualquer tipo de infusão nessa região, ou mesmo na coxa ou no flanco,
e com efeitos colaterais relacionados àquela em que você faz um volume maior. Tá? Então, esse cuidado deve-se ter. Eu acho que é melhor fazer uma infusão mais prudente, semanal, e dosar a concentração de imunoglobulina, de GG, do que fazer essas infusões maiores, um volume maior, que inclusive no adulto precisa de muito mais. Então tem uns assim, doutor, viria um verdadeiro ET, porque fica com aquela coisa, aquela bolsa pendurada ali enorme, e já vi casos com necrose de parede, tá? Um caso. Isso lá atrás, antes da pandemia, inclusive. Você às vezes não respeita o volume máximo, e o volume máximo não é o volume máximo igual para todo mundo, né? Nem todo mundo tem o mesmo tecido subcutâneo, Exatamente, né? exatamente. Então faz diferença, claro. Eu chamei atenção para a questão da abdominoplastia, né? Para que você tenha cuidado quanto a isso. Você tem esse tipo de problema aí, Wilson, também, para infusão de. Ah, não, vocês não fazem quase a subcutânea, porque o pessoal aí tem que abrir um pouquinho a possibilidade de vocês fazerem a subcutânea, né, Wilson? Pobre aqui, Oswaldo, a gente Hã? o acesso nossa subcutânea, fora as crianças, né? Ah, A gente consegue fazer realmente. Mas assim, aqui, eu tenho visto que os pacientes preferem fazer endovenosa subcutânea, entendeu? Sei, quer dizer, a minha experiência nossa clínica não é grande, né? Mas muitos pacientes preferem realmente fazer endovenosa que a subcutânea aqui. aqui no Rio é um pouco diferente. É verdade, dependendo da situação, tem paciente que prefere Sim, mesmo, né? sim, sim. Eles têm razão. Mas aqui no Rio a gente tem um N importante de pacientes fazendo uso de subcutânea. A gente consegue ter uma facilidade maior dos convênios, um suporte melhor nesse sentido da obtenção da imunoglobulina subcutânea. Mas, sem dúvida, alguns preferem fazer, já porque eu tenho que ir até a clínica, eu faço em períodos uma infusão maior, é melhor fazer venosa do que ficar, como eu falei ainda há pouco, parecendo um ET, né, com aquela E o bolsa. paciente vai viajar e tal, fica preso, né, com aquela infusão mensal, se for ser na clínica, né? Quanto à venosa, você consegue programar um pouquinho mais. É São, verdade. são situações bem, bem individuais, né, de cada. Nós estamos acabando aí um consenso que daqui a pouco se Deus quiser, vai estar pronto para que a gente faça algumas considerações sobre o diagnóstico, como também o tratamento da polirradiculoneuropatia inflamatória crônica. E toda essa conversa é importante porque a gente tem que viver num real world, né? E não pode ser diferente. Não pode se dar ao luxo aqui no Brasil de se gastar enormemente em termos de investimento público, perder-se, né, completamente, e do ponto de vista privado, a gente ficar à mercê dos grandes grupos aí que acabam definindo o que será prescrito. Entendeu? Eu, quando faço a prescrição da imunoglobulina, eu especifico o que eu quero na prescrição. Você faz isso, Camila? Faço, em geral, eu faço. Você, Caterina? Isso a gente tem o hábito de fazer mesmo. É que eu acho que muita gente, muitos colegas de vocês ou de outras especialidades, com certeza prescrevem lá imunoglobulina humana, tantos gramas em tanto tempo, e pronto. E isso é que a gente fala muito, né? Que, mais uma vez, já falei isso, sei lá, quantas vezes? 10 vezes? É um tratamento que tem que ser individualizado, tanto em relação ao produto, como a forma de aplicação, se vai ser venoso, se vai ser de acordo. Tem gente que jamais consegue ficar a cada 28 dias, mesmo repondo, você tem que fazer a cada 21 mesmo. Então, tem que ser um tratamento individualizado em todos os sentidos, a forma de aplicação, o tipo de imunoglobulina, periodicidade, a dose, de acordo com a resposta. É individualizado, não é um pacote, né? Não é um pacote igual para todo mundo. Ficou claro que não existe, quer dizer, você pode até a criança, a gente pode até variar um pouco, né? Mas para o indivíduo adulto e o idoso, né, tem que ter esse cuidado quanto à qualidade. Wilson, vocês têm a oportunidade aí no HC, porque eu sei que você tem uma clínica privada também grande, né? Quer dizer, e fica mais fácil. Mas no HC, a escolha da imunoglobulina você pode fazer ou já é padronizado aí no HC? Como é que a coisa funciona?
Isso para aprender, né? Porque na federal a gente de vez em quando consegue uma leva, mas geralmente é de bom padrão. Pessoal daqui, infelizmente, no estado de São Paulo é concorrência, entendeu? Abre lá o pregão e ganha quem ganhou, né? Às vezes, quando a gente tem muito efeito colateral, assim, a gente pode impugnar aquela marca, né? Então, essa marca a gente não quer mais porque está tendo muito efeito colateral. A gente consegue fazer isso. Mas já comprou uma leva, depois que essa leva acabar, que a gente vai mudar, né? Mas, assim, uma coisa assim, eu acho, quer dizer, não tem nada de imunoglobulina, mas que realmente não só nos componentes e tal, que o paciente fala para a gente, doutor, eu tomei aquela ali e eu fiquei melhor, tem menos efeito colateral, dura mais tempo. Enquanto eu tomo aquela outra lá, eu fico assim, é como se eu não tivesse tomado, né? Então, assim, Exatamente. acho que a qualidade é muito diferente. O paciente diz para a gente, né? Assim, infelizmente, no serviço público, a gente não consegue escolher qual, né? Essa acho que é a experiência de todos nós, em termos de. Mas tem um hábito, né, professor Wilson, que é de notificar, né, os efeitos adversos, que as pessoas não têm hábito e você tem que notificar. Porque para o Ministério da Saúde, se ele está comprando, ninguém está falando só no Facebook, no Instagram ou no grupo de WhatsApp, eles não estão sabendo, tem que estar documentado. Então, existe, né, esse recurso tanto para o fabricante ou para o próprio registro de efeito adverso da Anvisa mesmo, que tem que notificar. E as pessoas não têm hábito, gente. O próprio paciente pode notificar, não precisa ser o médico, né? Isso vai no site da Anvisa e faz a notificação, Tem né? a notificação de efeito adverso de medicamentos, de todos eles, inclusive da Qualquer coisa que eu tome, imunoglobulina. não gostei, eu vou lá e. Né? Aconteceu tal coisa, vai ter uma investigação, ninguém vai direto Uhum. dizer que é efeito Certo. colateral. Mas se você não tem registro, para eles está Acho que ótimo. de tudo, até de vacina De tem. tudo, De toda- exatamente. Isso é importante, quer dizer, eu acho que é, nós não temos o hábito de fazer, de comunicar, né? Eu não sei se aí também, Wilson, vocês fazem isso, porque o Wilson narrou muito bem a história do paciente quando faz a aplicação de um tipo, daqui a pouco do outro. Doutor, foi água, não serviu para nada, eu estou piorando, enfim. Então, eu acho que a gente precisa adquirir esse hábito, né, da notificação quando faz qualquer prescrição e que diferindo daquilo que foi feito pelo médico. Então, o ideal, pelo médico assistente, o ideal é que se faça uma determinada indicação e que isso seja respeitado. E até essa também pode ser que não funcione. Então, é importante que a gente notifique por quais foram as razões. De repente, a indicação não foi precisa, né? Mas quando você faz, fica variando o tipo de imunoglobulina, dizer, não, olha, eu vinha bem, mas de repente fiz uma outra e o paciente piorou. Eu estou vendo aqui que o pessoal está um pouco tímido quanto às questões, né? Quanto a perguntas. Só o Sidney fez uma pergunta, mais ninguém. Quer dizer, eu acho que deve ser a experiência de muitos dos colegas e tem um grupo importante. Eu tenho uma pergunta. Então, vamos lá. Eu também queria fazer uma exploração ainda maior da nossa imunologista aqui presente. Quais são os efeitos colaterais assim mais graves que você já teve experiência nos seus pacientes? Porque assim, a gente tem experiências, por exemplo, um paciente lá do Antônio Pedro que teve uma reação cutânea grave, palmar, plantar, couro cabeludo importante e que o imunologista contraindicou o uso da imunoglobulina por ser uma reação possivelmente grave. Mas foi a única coisa que ele respondeu. E aí a gente fica assim, tá, mas o que a gente deve fazer? Existe alguma forma que a gente possa utilizar a imunoglobulina nesse contexto? O paciente já fez até plasmaférese e não respondeu. A gente já rechecou o diagnóstico dele 500 vezes. Nessa situação, você tem que dar uma checada, qual foi o produto que foi feito, para você ver. Porque, assim, as reações cutâneas, as mais frequentes, né, são de um rash simples, né? A pessoa fica eritrodérmica, às vezes tem uma proidermia, nem tem um rash.
Reação alérgica propriamente, em geral, a reação alérgica no sentido de ser imunologicamente mediada, não é muito frequente e costuma ter mais relação com a IgA. Então, paciente, por exemplo, que não tem a gama completamente, porque os pacientes têm a gama, não fabricam nenhuma imunoglobulina, então não fabrica IgE também, não tem como fazer uma reação de hipersensibilidade. Mas tem alguns pacientes que às vezes têm, por exemplo, imunodeficiência comum variável, isso acontece com alguma frequência. Ou pacientes que têm prioritariamente um defeito de IgA maior do que o defeito de IgG. Então, eles fazem anticorpo contra a IgA. Então, você pode fazer até uma anafilaxia. Existe descrição de quadros tipo Steven Johnson com a imunoglobulina, mas isso é raríssimo. Então, a primeira coisa não é você contraindicar totalmente como tratamento. Então, numa situação como essa, você pode pensar em fazer subcutânea, ou você pode indicar de fazer a 10% um outro produto, dependendo do produto que você teve. Então, tem 1000 recursos. Não é como você usar, por exemplo, um ácido acetil salicílico, teve uma reação, não pode usar. Né, de jeito nenhum, porque não tem muito recurso. Tem recurso você usar, de repente, o inibidor da COX-2, etc. e tal. Então, sempre tem uma alternativa. Não tem um preparo, assim, Você pode pode fazer fazer um o preparo, preparo. sim, você pode fazer preparo. Ali eu passei muito rapidinho, porque eu já estava falando demais também, né? Mas você tem como fazer corticoide pré, você tem, dependendo do tipo de reação que você viu, né? Se é uma coisa, trocou a velocidade de infusão, fez uma hidratação pré e você mesmo assim não melhorou, você pode fazer sim pré-medicação com corticoide, com antihistamínico, pode fazer durante a infusão, se começar a ter o rash, interrompe, faz a medicação, segue. Então, se é um tratamento que foi bom para o paciente, você tem recursos que você pode utilizar para tentar fazer, não tirar. Agora, é o tipo do paciente que não é legal fazer num centro de infusão, é fazer num hospital. Então, que é o caso de vocês na UF, como é o nosso. A gente faz ali, é muito melhor o paciente que faz no IPPMG. Ele é muito melhor controlado da sua infusão do que o que faz sem a gente ver. Porque está ali, a gente vê, o médico examina todo mês aquele negócio todo, mas tem recurso, né? Você tem como manejar. Muito bom saber. Porque, por exemplo, a A gente meningite achou, se eu não me asséptica. engano, 3 casos dessa reação que ele teve. Era palmar, plantar e couro cabeludo, umas lesões descamativas, assim, realmente Sim. muito raro. Sim, mas é aquele negócio pode ser grave, tudo bem, mas não é um Steven Johnson, um Lyle, por exemplo. É uma farmacodermia, pode acontecer mesmo, você tem recursos de ver qual é o produto, tentar trocar, fazer pré-medicação, sim, com cuidado, critério, fazer infusão lenta, porque uma das coisas que mais dá reação em imunoglobulina é velocidade rápida de infusão. E isso é o caos, é o que mais dá dor de cabeça, meningite asséptica. Ou o que a gente vê, assim, os quadros mais graves que eu já vi foi fenômeno tromboembólico, né? Mas isso paciente mais velho, fazendo imunoglobulina 5%, volume grande, etc., sem fazer pré-hidratação. Eu já vi um trale, que é igualzinho ao trale que faz pós-transfusão de sangue, por exemplo, e a meningite asséptica. Mas isso é raro, né? Não é comum. É bem raro. Mesmo as subcutâneas que a gente faz, as venosas, que a gente fala que é muito mais do que a subcutânea, mas mesmo assim, se você tem os cuidados para a medicação, a velocidade de infusão, principalmente primeira infusão, é difícil você ver efeito adverso. Tem alguns estudos que mostram que fazer anticoagulante durante a infusão é desnecessário. Totalmente. Embora a gente, nos idosos, né, a gente tende a usar, né? Porque uma vez que o paciente tem um infarto, uma embolia pulmonar, se fazer uma dosezinha de Clexane, né, a chance, o risco-benefício, né, é pró, no meu entendimento, fazer o Clexane. Mas vários outros estudos já comprovaram, né, que não existe a necessidade de fazer Isso, o porque você Clexane. pode fazer uma pré-hidratação, fazer uma infusão mais lenta, isso resolveria, não tem necessidade de fazer um anticoagulante. Mas tem, assim, algumas coisas caem no hábito. Então, por exemplo, fazer também pré-infusão de soro fisiológico, tem serviços que fazem todos os pacientes. A gente não faz de rotina, nunca faz de rotina soro fisiológico antes. Agora, se o paciente tem uma história, tem uma trombofilia, por exemplo, mesmo sendo criança, é claro que você vai fazer uma pré-hidratação, etc.
É só a gente tem que ter cuidado um pouco de não super tratar, mas tem gente, por exemplo, que é isso que eu queria lembrar, que é falar. Tem gente, por exemplo, paciente com plaquetopenia não faz a subcutânea. Não tem um monte de estudo mostrando que não tem necessidade de você não fazer a subcutânea. Existe uma contraindicação de medicação intramuscular, dependendo do nível de plaqueta, mas não subcutânea. Você Não foi verifica, você sangrar ninguém, você não está acessando o vaso, né? a propósito, você, com essa história toda de Covid e tudo mais, o Admiro dele lá em cima, entendeu? Você tem algum cuidado quanto a isso, quanto à infusão, ou deveria se ter? Não, a princípio não. Se é um paciente que você, se é um pós-Covid, você fez imunoglobulina, por exemplo, MIC, né, Uhum. tem a síndrome multi-inflamatória de adulto também, mas da criança, que a gente fez imunoglobulina pra caramba, e eles tinham dedímero lá no espaço, mas eu estou falando da população pediátrica. Sim, sim. A maioria não estava usando anticoagulante de jeito nenhum, mas você faz com pré-infusão de soro, velocidade mais lenta, monitorando o paciente, né? E eu tenho que ter um cuidado, às vezes, com acesso profundo, né? Que tinha paciente que estava na internação já há muito tempo com acesso profundo e fez trombo, né? No acesso. Então, isso tudo em idoso é pior ainda, né? Isso é importante, inclusive, a questão da função renal, porque se tiver, tem até um colega nosso da nefrologia da UERJ, que é o doutor Creatinina, entendeu? Que é muito conhecido. Então, creatinina que está um pouquinho elevado, cuidado quando você vai fazer imunoglobulina, viu? Muito cuidado. Eu já vi problemas e complicação de insuficiência renal, tá? Exatamente por isso. E muitas vezes você não sabe que o paciente é um diabético, mas que tem um comprometimento renal importante. E essa coisa de acompanhar a infusão, desculpa de interromper. Tem um paciente nosso, ele era adolescente, né, 18 anos, que a mãe, por isso que é a vantagem de você acompanhar bem. Numa determinada infusão, ela observou que ele estava urinando demais. Ele tinha ficado neuropata, por uma encefalite, que a gente não sabe qual foi a gente, mas é uma encefalite que dá na gama-globulinemia, que a gente acha que seja de alguma infecção viral. Então ele estava usando fralda, ela conseguiu observar bem. E ela falou, olha, ele está fazendo xixi demais, é a terceira infusão que a gente observa isso. Quando a gente foi ver, estava com glicosúria, glicemia normal. Esse aí a gente correu atrás e conseguiu fazer imunoglobulina 10%. E ele parou de fazer. Se você mantém, não, bobeira, é assim mesmo. Ele podia fazer um dano real, uma tubulopatia, por exemplo, né, um dano renal tubular e ficar com, além da encefalopatia, ainda ficar com renal crônico, né? Eu gostaria de agradecer, por exemplo, a participação aqui da professora Vera Lúcia Ferreira Vieira, lá de Vitória. Viu, Vera? Um beijo grande para você, uma grande amiga, prestigiando esse nosso bate-papo. A Solange Camargo também, outra grande amiga aqui do Rio de Janeiro, participando sempre, e agradecer todo que sempre está prestigiando aqui as nossas reuniões do Clube do Negro. Qualquer dia eu quero a Solange aqui para a gente discutir um pouquinho, para a gente poder trocar algumas informações. Vários outros colegas aqui a Paula Scapellini, lá de São Paulo, enfim, vários aqui colegas que passaram, a Camila com K e 2 L's, né? E vários outros aqui, inclusive um entusiasta das neuropatias periféricas aqui da nossa escola, o Arthur Xavier, entendeu? Também lá de Vitória, né? Ele fica dividindo tempo em Vitória e aqui no Rio. Então, a Cris Fortunato, a Evelyn e assim por diante. E obrigado mesmo a vocês. E tem mais uma perguntinha aqui. Essa eu vou encaminhar para o Wilson, viu, Wilson? O Pedro Henrique Souza Reis está perguntando como é a experiência com imunoglobulina e neuropatia motora multifocal com resposta não muito satisfatória com o tratamento, sabendo que as opções terapêuticas são limitadas neste caso, tá? E até mesmo na obtenção do tratamento em casos com clínica e eletromiografia bem compatíveis e com avaliação laboratorial e imagem normais, ou seja, clínica e eletromiografia compatíveis, o paciente responde à imunoglobulina, mas não tanto. E aí, o que você... esse é um tema muito interessante, e o que você acha, Wilson, desses casos que faz o diagnóstico de neuropatia motora multifocal, de repente tem aquele bloqueio, mas não responde tão bem à imunoglobulina? Será que é neuropatia motora multifocal?
Bom, assim, quer dizer, o diagnóstico de neuropatia motora multifocal, né, ele é clínico e neurofisiológico, né, quer dizer, fazer o anticorpo, a imagem, assim, é um adendo, né, uma firula, né, que não fazem parte aí dos critérios diagnósticos, né, quer dizer, se você tiver a clínica e tiver um bloqueio de condução bem definido, tá feito o diagnóstico, né. Bem, na nossa experiência, quer dizer, a grande maioria dos pacientes, eles respondem bem à imunoglobulina no começo, né? E depois eles vão deixando de responder, né? Inclusive, tem vários estudos mostrando que, porque antigamente se pensava que a neuropatia motora multifocal, com bloqueio persistente da condução, fosse uma doença benigna, né? Ficaria naquele nervinho ali só e o paciente mesmo que perdesse aquele nervo, a doença não ia se generalizar. A gente sabe que não é assim hoje, né? A tendência da doença ela é progredir, né? E cometer outros nervos e com o tempo parar de responder realmente a imunoglobulina, tem menos resposta. Nesses casos, quando o paciente tem uma resposta razoável, assim, o bloqueio desaparece ou diminui e tem curta duração, a gente tende a aumentar um pouco a dose e encurtar o tempo de aplicação da imunoglobulina. Alguns pacientes fazendo isso, a gente consegue um bom controle por algum tempo ali, né? Quando não dá certo isso, né, quer dizer, tem a ciclofosfamida, mas nossa experiência aqui é ruim, quer dizer, eu nunca vi um paciente que não respondesse a imunoglobulina responder a ciclofosfamida, e o rituximab que a gente tem no dia a dia ali, né? E o rituximab, quer dizer, é engraçado, eu lembro de um PNS, o Valdo lembra disso, tinha um pôster assim, falava, rituximab é excelente para neuropatia motora multifocal. No pôster do lado, rituximab não faz efeito na neuropatia motora multifocal. Eu acho que Lembro assim, bem. é uma coisa muito individualizado, né? Quer dizer, alguns pacientes vão responder bem e outros não vão responder bem. E aí, se não responder é isso aí é para os MAB da vida aí, para quem pode pagar, né? Não tem... Essa é E uma sim, questão muito interessante, Will. Não pode completar, desculpe. desculpa, é isso, era isso. Não, que você chamou a atenção para aquelas situações de que o paciente começa a não responder e acaba evoluindo. E acaba piorando, a gente vai tentando e não se tem resposta. E aí o paciente começa a ter um comprometimento axonal importante, ou seja, ele começa a atrofiar, e muitas vezes isso é confundido, né? Ou se diz, pô, será que a condição acabou se estendendo e foi até a ponta anterior? Então é muito importante ter muito cuidado com a chamada forma pseudopolineurítica da esclerose lateral amiotrófica, não ficar prescrevendo imunoglobulina, porque a evolução, inclusive, é mais rápida, prescrevendo imunoglobulina à toa. Nós já tivemos casos assim, e embora seja uma condição também infrequente, incomum, mas como o hospital, nosso grupo é de referência aqui no Rio, a gente acaba vendo essas situações. Eu acho que insistir uma coisa que não tem indicação não deve ser feita. E, ao mesmo tempo, entender que alguns casos de neuropatia motora multifocal acabam evoluindo, apesar de todas essas possibilidades que foram aqui consideradas pelo professor Wilson. Viu, Pedro Henrique? Então não fique tão achando que só acontece com você, não, que também acontece com a gente, viu? Alguma coisa a mais, Wilson, que você queira considerar sobre a questão da neuropatia motora? Eu acho que é isso mesmo, né? Quer dizer, e eu acho que o diagnóstico diferencial com doença no neuromotor, na maior parte das vezes, é muito fácil, né? Mas, assim, tem que lembrar sempre que a neuropatia motora multifocal é uma doença de nervo. A gente vai ter a distribuição de nervo. Enquanto nas doenças do neuromotor, a gente vai ter uma distribuição radicular, né? E aí checar se o eletromiografista fez a agulha no paraespinhal, expandiu aí, ver se é uma distribuição radicular ou de nervo, né? Isso acho que ajuda muito, né? Existem algumas pessoas, alguns grupos aí, que toda doença do neuromotor inferior, eles fazem imunoglobulina, né? Assim, eu acho que não tem muito sentido isso, né? A não ser talvez naqueles casos onde a doença seja uma doença do neuromotor inferior, né? Distal e assimétrica. Aí talvez valha a pena tentar, né?
ver se não está deixando passar uma neuropatia motora multifocal. E a outra coisa é o corticoide, né? Geralmente ele faz piorar muito esses pacientes, né? Eu lembro que uma vez eu falei, gente, isso é mentira, e fiz o paciente para o doutor, aquele remédio que você me deu é muito ruim, hein? Então, realmente, o corticoide faz piorar. Outra coisa também que às vezes pode fazer piorar é a fisioterapia de um modo inadequado para esses pacientes. Quer dizer, fazendo uma atividade de exercícios acima do que deve ser feito para um paciente com neuropatia motora multifocal. Isso aí é uma queixa que o paciente diz assim, engraçado, no dia que eu fiz a fisioterapia, em vez de melhorar, eu piorei. Então, a reabilitação tem que ser feita em mãos que saibam trabalhar com o paciente com neuropatia periférica. Isso é fundamental. Se o paciente usar demais, ele vai aumentar o bloqueio de outro mecanismo, né? Ele vai ter um bloqueio por despolarização persistente, né? É aquele que chama bloqueio frequência dependente, vamos dizer assim. Você pode simular isso na neurofisiologia. E se você fizer exercício demais, você vai ter esse tipo de bloqueio na região justa do lado de onde está o bloqueio, você vai ter essa outra forma de bloqueio. Tem uma explicação fisiológica para isso. Isso é importante, Wilson, e chamar atenção para o fato, porque os fisioterapeutas não têm essa noção e muitos colegas nossos acabam deixando a coisa correr frouxo. E se perceberem que o paciente está piorando, ou o próprio paciente perceber, atenção, cuidado com esse suporte fisioterápico. Nós já chegamos agora às 9, às 21h17. Esse bate-papo está assim, muito bom, quer dizer, estou aprendendo muito com todos vocês, viu? Agradeço mais uma vez a participação e gostaria de assim, um recadinho de cada um de vocês quanto à questão do uso da imunoglobulina, e isso sem conflito de interesse. E aí, Caterine, qual é o seu Meu recado é o que eu já seu dei várias recado aí? vezes, é individualizar o tratamento. Uhum. É lembrar que você tem que usar a imunoglobulina, escolher a imunoglobulina e todos os outros detalhes que a gente falou aqui em relação ao paciente. Não é prescrever e virar as costas, essa que é a questão. Acho que é isso. Obrigado, Caterine. Wilson, lembrando que daqui a pouco vamos ter um evento sensacional em Ribeirão Preto, né, do Sudeste, em termos de neuropatias periféricas, e convido a todos aí que estão nos assistindo para participarem lá em Ribeirão. A data mesmo, Wilson, só para o pessoal fixar, Will? 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. É isso aí. Então, qual o recado, além desse, né? Você viu que eu já me adiantei um pouco a você, tá? Além disso, quanto ao uso da imunoglobulina? Eu acho que é isso mesmo, né? Quer dizer, ter um diagnóstico clínico preciso, né? E usar da maneira que a doutora Caterina assim, orientou a gente, né? Acho que o segredo é um diagnóstico preciso e saber como usar. Perfeito. Wilson. Camila? Bom, primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, os dois grandes mestres da neuropatia periférica do Brasil, aqui podendo dar toda essa ênfase, né, às neuropatias inflamatórias e como a gente faz para fazer o diagnóstico diferencial, o diagnóstico correto, o tratamento adequado. Acho que isso é um ponto fundamental para a gente disseminar o conhecimento, né? Um dos grandes motivos que fizeram as novas recomendações Guideline 2021 para a CIDP foi justamente o erro diagnóstico, que é extremamente elevado, principalmente nos Estados Unidos. Mas imagina aqui também, né? A gente também tem uma questão importante em relação a erro diagnóstico e o reconhecimento do tratamento quando ele não está funcionando, né? E muitas vezes você tem que refazer e rever o diagnóstico e tem que ver outras opções terapêuticas. Então, eu acho que o recado é esse, né? Passa por tudo que vocês falaram aqui também do diagnóstico correto e da individualização do tratamento. Isso aí é fundamental. Acho que um bate-papo como esse a gente aprende muito, né? Sempre aprendemos com a experiência do outro, mas, acima de tudo, lembrar que, num país como o nosso, o diagnóstico é importante, ele deve ser preciso, ver as condições do paciente em termos de receber a infusão, quer endovenosa, quer subcutânea, o que isso pode levar ao custo e benefício, particularmente para a saúde do seu paciente, e todo o suporte que é dado nesse entorno, inclusive da questão da neuroreabilitação. Eu acho que, se a gente tomar esses cuidados, tá, cuidando de cada um de per si,
com suas características próprias, a gente vai errar menos. Eu acho que isso é o grande recado, né? A gente precisa errar menos, porque é um país que se cometem tantos erros, e um deles é exatamente a gente não ter a chance de fazer os nossos testes para os novos alvos terapêuticos, as neurofacinas, conectinas e assim por diante. Aprendi muito essa noite, eu agradeço a colaboração e a participação dos colegas, agradeço também todo o apoio que nos é dado pelos colegas que assistiram. Esse bate-papo vai ficar gravado no YouTube, que a gente pode rever o início do nosso bate-papo com a professora Caterine, com ela mostrando como é que funciona, ou pelo menos o que a gente sabe sobre as imunoglobulinas. E, sem dúvida, daqui a mais ou menos um ano, vamos voltar a esse assunto para ver o que nós aprendemos, né, Wilson, ao longo desse tempo. Quer dizer, como a medicina evolui muito rapidamente e outras possibilidades terapêuticas estão surgindo para as neuropatias imunomediadas, vamos ver até que ponto pode haver uma interação sempre em benefício do doente. Eu agradeço mais uma vez ao grupo aqui do Copstar, a Rede DOR, agradeço cadê ele está aqui? O Bernardo, agradeço a Raquel e a ABNRJ, o capítulo Rio de Janeiro, Associação de Neurologia do Rio de Janeiro, por prestigiar os nossos encontros do Clube do Nervo e até a próxima no mês de novembro. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Muito obrigado.